sempre, minha palavra especialíssima de gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, de toda a família apostólica, para a glória de Deus, que sempre honram o meu chamado ministerial. Hoje, chegamos à aula 5, neste livro maravilhoso do nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, ali o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Eu tenho mostrado para você que esse Tratado das Doutrinas, ele sintetiza-se no Evangelho da Graça. Paulo, quando fala a Tito, ele diz, insiste, prega a sã doutrina. Então, a sã doutrina é o Evangelho da Graça, que se desdobra nessas doutrinas da graça de Deus. Outra vez, Paulo falando, ele diz o meu Evangelho, né? Quando ele fala a Timóteo, ele diz, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Não esse Cristo que a igreja romana colocou, as tradicionais vêm com aquele ranço, aquele Cristo todo ensanguentadinho, com a coroa de espinho, ainda sofrendo, não. Mas o Cristo ressuscitado e glorificado, ele diz, segundo o meu Evangelho. Deus maravilhoso, Deus soberano, que poder há na tua palavra, que poder há na coerência bíblica espiritual. Obrigado, Jesus. Pela tua graça sou o que sou. Estou aqui, Pai, submetido ao trono da tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério. A visão que tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante, esta que vai encabeçar o arrebatamento da igreja, porque vai decorar e confeccionar e ataviar de branco a tua noiva, o vestido de noiva, Pai. Aqueles que vão seguir ipsilíteres, Pai, que vão seguir sem desviar para a direita ou para a esquerda, mas vão seguir a revelação genuína da tua graça. Obrigado, Jesus. Que grande honra poder ministrar mais uma vez nesta manhã na escola de capacitação e crescimento espiritual. Eis-me aqui, a minha suficiência vem de ti. Fala aos nossos corações para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, querido bispo. Bem, então, chegamos aqui à página 19. Se você não tem esse livro, você aqui pode adquirir no nosso balcão de entrada da igreja, preço simbólico. Você pela internet pode acessar a nossa livraria virtual e também ter acesso a esse livro. Claro que eu não chamo você aqui para ler o livro. O livro é maravilhoso, tem um conteúdo, aqui praticamente é uma síntese de toda a revelação da graça de Deus, e por isso nós estamos hoje, para você ter uma ideia, na página 19 ainda, e já estamos com a aula 5. Estamos avançando, estamos estudando lentamente, e hoje voltamos a falar desse tema, porque são temas como o apóstolo Miguel Ângelo sempre diz, são instigantes e intrigantes. Você não ouve falar dessas coisas aí fora. Aí fora fica falando só sobre o arrebatamento, sobre o juízo final, sobre a 7ª trombeta. Agora já estão inventando que em 2070 vai acabar o mundo. Quer dizer, nunca leram, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 7. Você não precisa ir lá não. Mas em Atos, o Senhor, quando está falando para os discípulos do dia do Pentecostes, dizendo que haveria o revestimento do poder, os discípulos perguntaram, mas então esse será o fim? E Jesus disse, não vos compete saber tempos ou épocas reservadas ao Pai. E até hoje a igreja perde tempo com essas coisas. Nós não temos tempo a perder. Nós estamos aqui para avançar em crescimento, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Então, aqui na página, depois 23 do livro, o nosso apóstolo, aliás, na 22, o nosso apóstolo diz assim, no Antigo Testamento, eu vou ler alguns pontinhos do livro só para você se posicionar, mas é claro, o livro você deve depois ler em sua casa, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E hoje, então, nós aqui vamos lendo algumas coisas, mas sempre vamos acrescentando uma interpretação extensiva
de cada texto, e aí vamos colocando questões. Hoje você vai ver que tem muitos textos que nós vamos buscar aqui para fundamentar essa questão de uma guerra espiritual que não acaba enquanto não houver o arrebatamento da igreja. Então aqui o apóstolo Miguel Ângelo, na página 22, ele diz: no Antigo Testamento, portanto, antes da vinda de Jesus Cristo à Terra, todos os seres humanos eram destituídos da glória de Deus. Nós falamos isso na aula passada, né? E depois ligamos com alguns textos daquela separação de alguma coisa que então depois foi consumada na cruz do Calvário. Isaías 46, versículo 3, diz: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei, já os tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei, vos salvarei. Então, mesmo naquele tempo, o Senhor já dava um sinal que havia um povo dele, que era um trato diferente, e que hoje a gente vive isso com uma extrema grandeza, uma extrema segurança, mas sempre o Senhor foi apontando esta separação. Depois, ele diz: o justo vive e direciona a sua vida para Deus. Você vê o salmista dizendo isso no Salmo 22, versículo 10, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu, Deus. Então, o justo, sabe, aquelas questões, por mais maior seja a problemática, e todos nós acreditem, quando chegamos à igreja, né, nosso início sempre é dramático. Se eu começasse a contar o nosso testemunho aqui agora, né, amor? De como eu, apesar de ter sido criado no lar evangélico, depois passei alguns anos pelo mundo, porque não tinha conhecimento, né? E quando Deus começa a me trazer de volta aqui para Cristo Vivo, vocês não têm noção da guerra que foi, irmãos, muitas situações. Aí cheguei na igreja, aí vai ser tudo bem, vai ser nada. Porque o inimigo continua, a luta continua. Não é que eu não vou enfrentar dificuldades, só que eu já vou começar a enfrentar com outra visão. Porque muitas foram as lutas depois, muitas foram as questões que se levantaram, só que você começa, então, a ter esta visão que o povo que não conhece essas questões não entende. Sabe, essa batalha que nós temos que ter e que, dependendo da nossa posição em Cristo, nós vamos estar sempre por cima e nunca por baixo, irmão. Deuteronômio 28, a partir do versículo 12. Se obedeceres, se ouvires, então precisa estar atento. Por quê? Porque existe uma realidade de uma inimizade. Você vê que lá, já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então diz o apóstolo aqui na página 23, Deus permitiu que no ventre de Eva fosse depositada a semente da perdição, que geraria o ímpio, e observe a consequência. Gênesis 13, 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então você vai vendo que existe sempre esta separação. E que o Senhor não trata com o lobo, não trata com o ímpio. O Senhor agora, concernente à salvação, ele trata com os seus. Daniel capítulo 12, versículo 10, diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, nós temos aqui uma caminhada da sabedoria, e quanto mais nós entendermos, melhor. A pior falha é alguém achar que chegou ao topo da sabedoria. O grande sábio é aquele que sabe que o topo da sabedoria é inatingível. A verdadeira sabedoria é saber que precisa saber mais. Essa é a grande sabedoria. Está aberto a saber mais. Então, João capítulo 10, versículo 3, mostra essa separação. Diz: olha, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois faz sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Isaías 26, 10 diz: ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça.
Até na terra da retidão ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Cuidado, irmãos, porque você vai ver pessoas, às vezes, no nosso meio aqui, mas que estão aqui só para tentar nos distrair. É o joio lançado no meio do trigo. É o lobo querendo tragar as ovelhas. E olha, às vezes nos altares por aí, irmãos. Por aí. Não podem ouvir. João 8,44 diz: vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, querer satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, primeiro nós precisamos entender o seguinte, amados, atenção, diga comigo, atenção. Toda atenção é pouca. Sabe por quê? Porque um lobo, ele pode se disfarçar com pele de ovelha. Então, se nós estivermos atentos, sabe por quê? Porque ele até se disfarça, mas ele não pode se comportar como uma ovelha. Veja o que diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos profetas, falsos profetas. Irmão, cuidado com os profetas de corredores. Cuidado com os profetas do WhatsApp. Cuidado com os profetas do Facebook. Cuidado com os profetas do YouTube. Você não vai ver muitos deles culto após culto nas igrejas. Eles estão ocupados com a internet. Cuidado. Ouça aqueles que você vê rigorosamente na igreja, que nós usamos, claro, as mídias sociais também. Não com tanta intensidade, porque a gente não tem tanto tempo. Acredite. Então, cuidado, atenção. Porque o lobo, ele se infiltra até nos altares. E hoje, as mídias são os altares daqueles que, inclusive, acabam fazendo da sua igreja o Cristo em casa. Não sei, algumas coisas assim que inventam por aí. É claro que se você não tem uma igreja Cristo Vive e tem sentido esse chamado, está se ligando conosco, amém, faça isso. E comece a me mandar e-mail para o bispo Daniel, @igrejacristovive.com.br, que eu sou diretor de missões e vou tentar ajudar você nisso, porque o chamado para a graça de Deus você não consegue mais, infelizmente, ou até felizmente, né, estar em qualquer lugar. Começa a te dar náuseas, essa é a grande verdade. Você vai ouvir coisas tão diferentes do que você ouve aqui. Mas eu estou aqui para te ajudar. Bispo Daniel, @igrejacristovive.com.br, a realmente servir a Deus e se sentir pastoreado, apesar de estar pela internet. E você, que está aqui no Rio, que está aqui perto, amado, não se acomode com a internet. Venha à casa do Senhor, esteja aqui fisicamente. Olha, hoje já marchamos juntos aqui no início do culto, viu que coisa linda? Viu como nós terminamos aqui todos em união? É isso aí, ordem unida. Ordem unida leva à união. Corporativismo espiritual, amados. Eu devo falar disso na nossa convenção. Olha, 2020, março, final de março, já vai pensando nisso na tua agenda. Corporativismo espiritual. Isso vai levando, só a graça de Deus vai gerar isso nessa terra, amados. Agora, você tem que ter cuidado, porque diz que eles são lobos e são roubadores. Apresentam disfarçado de ovelha. São disfarçados de ovelhas. Atos capítulo 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, olha o alerta do apóstolo Paulo. Eu estou aqui com esse chamado. Amar, interceder e ensinar. Não abro mão dele, senão eu já teria feito como os que vieram antes de mim para cá, que não ficavam 6 meses no culto. Porque é um culto pequeno, poucas pessoas. Claro, terça-feira, 10 horas da manhã. Isso é difícil mesmo se desvencilhar dos compromissos. Acredite, quando você puder, sempre que você puder, sempre que o Senhor determinar, porque eu sei que você deseja isso, e você chegar aqui, você será amado por mim e pela minha esposa. Nós chegamos aqui para isso. Até se você falou mal, bicho, será que ele ficou sabendo? Irmão, se eu fiquei sabendo, sinceramente, nem guardo nomes. Sabe? Nem guardo, eu só guardo aquilo que me interessa. Pessoa que não fica vindo aqui sempre, eu nem consigo guardar os nomes. Eu guardo versículos bíblicos. Minha cabeça é para isso. Minha esposa às vezes fala assim, amor, mas você não lembra o nome dessa rua? Eu falo, não dá. Minha mente está ocupadíssima aqui, decorando os versículos, é meu chamado, eu preciso decorar, preciso tê-los para poder jorrar no altar, glórias a Deus. Então é para isso. Então, irmãos, tem que ter cuidado, porque a diferença vai ser gritante. Qual é o sinal? Qual é o sintomático? Ovelhas. Ovelhas manifestam o fruto do Espírito. Vamos lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 22.
E tem o 23 também que não está aí, Joás, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é o versículo, viu como é que eu tenho que decorar, que às vezes falha a internet, a nosso virtual aqui, que eu que não mandei para ele, né? Mas, e já tem algumas versões que esse texto está todo no versículo 22, as versões mais modernas. Mas a mais antiga, que é a que a gente gosta aqui, o versículo 23, que traz mansidão, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Olha, coisas que são realmente dificílimas, né? É o desdobramento do fruto do Espírito, que são 9 características. Vale a pena você acessar o canal Missões Cristo Vive e assistir toda a nossa, Andando no Espírito. Que tema maravilhoso que a gente teve aqui no ano passado, explica tudo sobre isso. Então, você tem que observar essa questão. Que lá fora, às vezes, fica até fácil. Você acha até que todo mundo é do diabo. Não é, mas 2/3 são salvos. É que tá cheio de justos, aí cheio de ovelhas desgarradas. Agora, aqui dentro você tem que estar mais atento ainda. Porque você vai ver que quem pode produzir isso aí, amado? Olha, ele está ali, mansidão, domínio próprio. Ele diz, quanto a essas coisas não há lei. Lá no versículo 23. Quem pode produzir isso? Só o Espírito. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 9. Diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, irmão. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, lembra? Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. Antônio, a nossa carne não vale nada. Com certeza, senão você fica pensando que é só a sua. A minha também não vale não, irmão. Desventurado homem que sou. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Eu quero poder afirmar isso, amados, e acredite, eu sinto muitas dores de parto. Você viu o apóstolo falando no domingo, que agora que a gente sente dores de parto? Irmãos, no altar, é dores de parto, porque às vezes a gente olha e a gente não vê muita gente que a gente possa estar dizendo isso. Porque olha o que Paulo diz, mas se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu sou o pregador, por isso que eu disse, a minha missão aqui, amados, é amar, interceder e ensinar. Certeza, Deus nem vai me dar. Não seria fácil. Eu também tenho que andar no Espírito. Eu vou ver coisas, às vezes, que eu não gostaria de ver, me dá umas dúvidas, né? E eu vou dizer, isso não é problema meu. Se você está na carne, eu acredito que não está. Mas se o Espírito de Deus não tem nessa pessoa, esse tal nem é dele, aí não é problema meu. Então, esse comportamento espiritual, por isso que eu sempre digo, como eu dizia para você, né, Antônio e Maria, Marrocos, eu dizia, olha, o que Deus não faz, a gente não consegue fazer. Falei hoje para a Ana também, né? O que Deus não faz, a gente não consegue fazer. A gente faz o nosso melhor, a gente abençoa, a gente faz a nossa parte. Agora, é Deus. O resto é com Deus. As demais coisas são com Deus. Aliás, o resto é do mundo, né? As demais coisas são com Deus. Deixa eu consertar aqui a minha confissão. Então, as ovelhas também, irmãos, elas vão dar frutos, mas os lobos não conseguem. Veja isso em Mateus capítulo 12, versículos 34 e 35. Mateus 12. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o mal, do mau tesouro, tira coisas más. Está vendo os sinais? São claros, Claudinho, são claros, meu capitão. Claros. Só as ovelhas obedecem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14.
Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Segundo, agora é João, capítulo 10, versículo 14. Depois de fazer todas as que lhe pertencem sair, vai adiante delas, elas lhe seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, a ovelha vai seguir, amado. A ovelha vai permanecer. Diga só as ovelhas. O lobo, com o tempo, ele não consegue. Diz o apóstolo Miguel, começa a crescer pelos, começa a crescer as unhas, né? Os olhos ficam vermelhos e não consegue. 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, você já viu que há uma condição, sabe, indiscutível, inquestionável, algumas coisas que vão aparecendo mesmo, e nós somos a boa semente, amado. Gênesis 22, 17, 18. Deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecerão à minha vontade. Colossenses 1, 27 diz: Cristo em vós. Colossenses 1, 27. Diz que nos foi dada a suprema grandeza, a riqueza de conhecer esse mistério entre os gentios. Paulo diz, Cristo em vós, Colossenses 1, 27. Não tem não, filhinho. É a esperança de quê? Da glória. E a má semente? E o lobo? E o que não é ovelha? Ele é perseguido, irmãos. Sofonias, capítulo 2, versículos 4 e 5. Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod, ao meio-dia, será expulsa, e Ecrom, desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo, dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. Muitas vezes, alguém que ainda está conosco, ainda tem uma atitude, sabe, que dá uma margem, mas não é para você ter intimidade. Você vai amar, interceder e ensinar. Tenho dito isso aqui para você. Diga intimidade só para aqueles que têm intimidade com Deus. Não dá para a gente se deixar enganar com simples aparências, viu? Então, olha, uma questão muito importante aqui que você precisa entender. Deus sempre orientou. Olha o que ele diz aqui em Gênesis, capítulo 24, versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais... Então Deus estava comandando ali, olha, nem esposa. Porque havia uma promessa, né, para os da salvação. Está dizendo, olha, não misture. Não tomarás esposa. Gênesis 28, versículo 1, mais uma vez. Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Agora, no nosso tempo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre o justo e a iniquidade? Entre o lobo, que é a iniquidade, e a ovelha, que é o justo. Ou que comunhão entre a luz, que é a ovelha, e as trevas, que representa o lobo. Não pode? Então nós temos que ter muita atenção com quem a gente vai, sabe, ter intimidade. Entende, Henrique? Em intimidade. Diga comigo de novo, intimidade só para aqueles que demonstrarem intimidade com o Pai. Viu? Diga, não é aparência, é essência. Jesus, ele veio com um único propósito, irmãos.
resgatar as ovelhas. Jesus não veio resgatar mais nada, as ovelhas. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixe, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Isso aqui é tremendo, porque o povo vive aí pensando, quem é salvo, quem não é. Espera aí, irmãos, eu não discuto salvação, eu prego qualidade de vida espiritual. E nós, às vezes, nosso ministério é muito questionado, porque nosso apóstolo, nós não temos esse hábito de que tem aí fora, que faz reunião, aponta o dedão, exclui, condena a pessoa. Não, irmãos, nós deixamos a pessoa ficar aqui, porque se a palavra, se é a ovelha, a palavra vai curando e vai tratando e vai aparecer no tempo. Porque Jesus está dizendo, ó, se você quer arrancar o joio, porque o joio e o trigo são plantações muito parecidas. E se você puxa o joio, você acaba escandalizando a ovelha. Isso é questão com Deus. Quem põe e quem tira é Deus. Sabe? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Por isso que aqui não tem aquelas reuniões de final de mês. Por isso que aqui no domingo de ceia a gente não fica dizendo assim, não, quem não. Agora os irmãos que não se sentem seguros para cear, fiquem sentados, outros fiquem de pé, aí todo mundo fica olhando, fica aquele julgamento, irmãos. Que isso? Romanos 14, 12, cada um, pois, dará conta de si mesmo a Deus. Cear é comunhão com Deus. Se você nunca teve a oportunidade de tomar uma ceia, vem aqui no primeiro domingo do mês e venha cear conosco. A Santa Ceia que o católico chama, os tradicionais chamam, a ceia do pastor, porque o pastor é quem determina, aqui é a ceia do Senhor. Ah, e não é a Santa Ceia, é a ceia dos santos. Você vai cear aqui conosco. E a palavra é que vai fazer a diferença, irmãos. Você viu quanto texto bíblico, quanta fundamentação para a gente não se deixar enganar mais, para a gente avançar. Nós não temos tempo a perder com os carnais. Eu tenho dito isso aqui para você. Se você ficar muito focado nos carnais, você ficar preocupado com os carnais, porque eles são lançados pelo inferno e pelo inimigo para nos distrair mesmo. Entende? E os carnais vão tirar o nosso foco. E depois, as nossas orações, de quem nós cuidamos, quem nós amamos, quem nós protegemos. João capítulo 17, versículo 9. Estamos no minuto final, estamos concluindo o nosso estudo de hoje. Olha, nem Jesus perdeu tempo. Olha a oração. Esse capítulo 17 de João é um momento histórico da despedida de Jesus, do seu ministério. E ele aí, num momento de oração, ele diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus. É como eu tenho dito para você. Quem veio aqui por minha causa hoje, levante a mão. Vamos ver quantos já aprenderam. Olha aí, vocês que não levantaram a mão, dá uma olhada. Quem não levantou, dá uma olhada. Vê se tem alguém que levantou a mão. Quem hoje veio aqui por minha causa? Olha aí. Viu? Quem não ouviu dizer ainda, vou explicar. Você veio aqui por minha causa. Porque eu vim aqui por sua causa. Entendam o português. Eu não perguntei se você veio aqui por causa de mim. Aqui a gente dá aula também, viu? Fala para o Alex, né? Eu me arrisco às vezes. Nosso professor. Aula de português. Eu não perguntei se você veio aqui por causa de mim. Eu perguntei se você veio aqui por minha causa. Sabe por quê? Porque a minha causa é o reino. Se você veio aqui por causa do reino, você veio aqui por minha causa. Eu vim aqui por causa do reino, eu vim aqui por sua causa. Eu rogo por aqueles que são do reino. Tem gente que faz uma confusão e diz, mas se Jesus era o próprio Deus, por que ele orava? Por que ele falava com Deus? Para fazer referência ao mundo espiritual. Alguma coisa que nós não podemos ver, não está nos nossos olhos carnais. Nós temos que estar focados nesse mundo espiritual. Fazendo referência, entendendo que o que nos liga, amados. Eu rogo pelos que me deste. Tá? Eu faço minhas as palavras de Jesus. Eu estou aqui reproduzindo o chamado apostólico que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo. Isso não é vanglória, não. Isso é segurança. Isso não é soberba. Isso é segurança no meu chamado.
que é um chamado apostólico ligado ao chamado apostólico que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Não foi Pedro, Tiago, João no barquinho que não tinham entendido a graça, mas foi o apóstolo Paulo que teve a graça revelada no terceiro céu pelo Cristo ressuscitado e glorificado, que reproduziu o Cristo ressuscitado e glorificado, a genuína graça. Então eu digo, faço minhas as palavras de Jesus. Eu rogo, Senhor, pelos que me deste, aqueles que têm se associado comigo, aqueles que seguem esse apostolado, que são selo desse apostolado, que não discutem, que acreditam no chamado do apóstolo Miguel Ângelo, que se brigarem com o apóstolo, brigou com a gente, irmão. Há poucos dias eu conversava com o apóstolo Miguel Ângelo, porque você vê, eu estou na diretoria de missões, um outro espaço aqui no Ministério, glórias a Deus que eu posso atuar, e eu lido com as igrejas locais, e vocês não têm noção do dia a dia que é, sabe, das situações, das coisas que se levantam. Eu estava ali conversando com o nosso apóstolo, disse, apóstolo, como diria o bom católico, se é que tem algum bom, mas deve ter muitos por lá, né? Que são ovelhas que ainda não ouviram a graça de Deus. Mas eu falei, olha, e como diria o bom católico, né? Eu estou entre a cruz e a espada. Porque se tocar numa igreja local, tocou no meu chamado. Eu estou na chamada diretoria de missões, mas se tocar no apóstolo Miguel Ângelo, se tocar na sede, tocou na minha vida espiritual. Sabe, tocou realmente naquilo que é a voz de Deus para a minha vida. Então, olha a minha situação, é difícil. Eu tenho que ficar ali muito ligado, muito conectado, muito atento, porque eu não posso errar nessa área, de jeito nenhum. Que responsabilidade, glórias a Deus. Orem sempre por mim, amados. E aqui na escola de capacitação, olha o nome desse encontro. Escola de capacitação e crescimento espiritual. Olha o que Deus faz. Deus de madrugada pega uma pessoa aflita e desperta e coloca na escola de capacitação. Irmã Maria Aparecida, Maria também não, é só Aparecida. Maria Aparecida, olha, nem olha o que Deus está revelando aqui, viu? Irmã, não abra mão dessa ligação. Olha quantas coisas Deus pode fazer através da sua vida. Fique comigo, porque eu rogo pelos do Pai. Eu rogo por aqueles que ouvem e nunca mais se desviam dessa caminhada, dessa jornada, irmãos. Sabe, porque Deus tem o melhor. Deus tem para nós essa segurança. Deus tem para nós, irmãos, uma segurança que esse mundo não pode tragar. E exatamente o apóstolo Pedro, já com a revelação da graça de Deus, é quem diz isso. Nós somos ovelhas, diga, nós somos ovelhas do Senhor, nascidas da palavra, de semente incorruptível. Nós fomos gerados por esta palavra. Nós ouvimos a voz do bom pastor. Vamos seguir em obediência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Diz assim, pois fostes regenerados. Isso foi o sacrifício de Cristo. Nós fomos gerados pela palavra e fomos regenerados pela palavra. Um carro 0 quilômetro, hoje, as melhores marcas estão dando 5 anos de garantia. Você já pensou o que é dar 5 anos de garantia para um carro, inclusive para as conservações daquelas emendas da carroceria, onde às vezes dava muitas corrosões, eles fazem aplicações ali que dão 5 anos para isso. Segurança total. Agora, para você ter direito aos 5 anos de garantia, durante estes 5 anos, né, Valéria? A gente não pode levar o carro em outro lugar que não seja uma concessionária. Porque só a concessionária conhece todas as normas. Irmãos, só a graça de Deus conhece todas as normas. Acredite, só a revelação da graça de Deus. Nós estamos preparados, nós estamos habilitados para levar você a reconhecer que você realmente é ovelha, identificar lobo, atitudes de lobo, ovelhas com atitude de lobo ou lobo no nosso meio. Nós não vamos negociar com isso. Nós vamos ser radicais. Porque nós fomos regenerados. Nós estamos aqui vivendo esta regeneração. É a religião do grego. O mundo está cheio de religiosidade e nenhuma religião. O religare. Na cruz do Calvário, quando Jesus disse tetelestai, aquele verbete grego que diz está consumado, significa tudo resolvido. Sabe? E nós hoje vivemos o que? Essa regeneração na palavra. Segurança.
Nós vamos avançar. Sabe por quê? Porque ele diz assim, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vive e é permanente. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra maravilhosa, que edifica, que dá vida e que dá herança. Eu oro, Senhor, assim como o apóstolo Paulo orou lá na sua palavra, Pai. Em Efésios 1:18. Efésios capítulo 1, versículo 18, Paizinho querido. O apóstolo Paulo disse que os olhos do coração sejam iluminados. Assim eu oro, Pai. Para que cada um entenda esse chamado maravilhoso de ovelha, essa segurança. E veja, Pai, a suprema grandeza, a sua herança nos santos. A riqueza da sua glória, Pai. Assim eu encerro, Deus, a minha palavra ao teu povo. Assim como Jesus, assim como tu disseste, Senhor, naqueles momentos derradeiros da cruz do Calvário, que tu rogavas por aqueles que são salvos, por aqueles que são ovelhas, por aqueles que não foram colocados para a perdição, mas que ouvem a tua voz. Eu também rogo nesta manhã. Ilumina os olhos do coração, Pai. Quer aqui presencialmente, quer nos acompanhe pela internet, quer alguém aqui representado, Pai. Ilumina os olhos do coração. Para que todos saibam, reconheçam, considerem e entendam que a tua mão fez isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida das tuas ovelhas. E as ovelhas do Senhor digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém.